Mas vamos passar para outras ferramentas de diagnóstico. Não vamos ficar só nessa, ou façamos um plano de grupo. Por quê? O façamos um plano de grupo é aquela ferramenta que resolve os 90% dos nossos casos. Mas temos outros casos mais específicos que devem ser discutidos com outro tipo de ferramentas. Vamos apresentar mais duas ferramentas, então, para o nosso aprender. Um é esse daí, diagrama de Ishikawa, também chamado de espinha de peixe, diagrama de causa e efeito, ou diagrama 6M, gráfico 6M também. Quem elaborou foi o químico Kaoru Ishikawa, em 1982. A gente divide todos os problemas de uma unidade escoteira local, ou da sua empresa, se você é empresário, ou do seu departamento, se você lidera um departamento, você divide em 6 vetores, ou 6 grandes assuntos, 6 grandes grupos. Tudo começando com M, método, material, mão de obra, máquina, medida e meio ambiente. Então vamos assim. Para um exemplo fictício, o grupo escoteiro não está conseguindo realizar seu acampamento anual de grupo. Diretores, escotistas, pais participaram do evento, se reuniram para descobrir a causa, então montaram esse diagrama de Ishikawa. Sem acampamento, agora o que a gente vai colocar como mão de obra, material, método, máquina, medida e meio ambiente? À medida que a gente vai resolvendo o nosso problema fictício, veja só, esse é só um exemplo, a gente aprende um pouco como é que é feita a divisão, o que a gente coloca em cada agrupamento desses. Em mão de obra, a gente então começa com isso aqui. Temos poucos chefes. A quantidade de chefes é pouca, não conseguimos realizar o acampamento. Veja bem, isso aí é uma reunião com pessoas, com participantes dos 3 tipos. Resolvendo o nosso problema fictício, veja só, esse é só um exemplo, a gente aprende um pouco como é que é feita a divisão, o que a gente coloca em cada agrupamento desses. Em mão de obra, a gente então começa com isso aqui. Temos poucos chefes. A quantidade de chefes é pouca, não conseguimos realizar o acampamento. Veja bem, isso aí é uma reunião com pessoas, com participantes dos 3 tipos: afetados, envolvidos e interessados. Depois, também se falou que a equipe, apesar de pouca, além de pouca, está desmotivada. E quando se pergunta, mas por que está desmotivada, vem a resposta. Eles não têm realizado cursos. E ainda se reclama que poucos pais ajudam os escotistas nas tarefas, principalmente num grande evento que é o acampamento de grupo. Aí passou a se discutir também material. Quer dizer, a gente não fala, vamos falar só mão de obra, vamos falar só material, né? Mas quando alguém falou sobre material, veio esse assunto. As barracas do grupo estão velhas. Por que as barracas estão velhas? Ninguém inspeciona. Nem os jovens inspecionam o seu material. E as barracas que são para uso geral do grupo escoteiro também não passam por uma inspeção. Mas tem mais. O material de sapa foi todo emprestado. Emprestado a quem? Quem foi que emprestou? Quem autorizou isso? Falta absoluto controle no nosso material. Quando a gente fala de método, é justamente o método escoteiro. Isso é fácil. Os jovens estão despreparados para o acampamento. Ninguém prepara o jovem para o acampamento. Não é que sejam experts em acampamento. Nós não vamos dar um acampamento técnico especializado.
para o garoto, mas simplesmente psicologicamente eles não estão preparados. Porque os chefes estão despreparados. Quando fala na máquina, aí fala na máquina administrativa. Os dirigentes também estão sem preparo. Por que estão sem preparo? Porque não tem cursos. O que mais? Falta uma secretaria. Veja bem, não falta uma secretária ou um secretário, mas falta o trabalho de secretaria. Quando surge o trabalho de secretaria, mais tarde a gente pode até ver uma pessoa designada especialmente para isso, para ser secretária ou secretário. E alguém se lembrou que há pouco empenho dos pais. E quando se questiona, por que pouco empenho dos pais? Eles desconhecem o grupo escoteiro. Nunca ninguém mostrou para eles o funcionamento do grupo escoteiro. Eles não sabem o que é escotismo. Às vezes estão pensando que a unidade escoteira local é um clube. Quando a gente fala em medida, a gente fala em quantidade. Uma quantidade importante é a quantidade monetária. É o capital. E faltou capital para o acampamento. Mas por que faltou capital? Nós não tínhamos dinheiro, não conseguimos, não arrecadamos dinheiro para o acampamento. Precisamos usar esse dinheiro, o recurso do acampamento, para outras coisas mais urgentes. Por que se usou esse dinheiro? Falta total de um orçamento financeiro no grupo escoteiro. Obrigou a fazer uso dos recursos. Isso é grave. Isso é o que a falta de um orçamento pode causar. E meio ambiente? O local do acampamento está tão distante da sede que se a gente sair na sexta-feira à tarde, só chega no sábado de manhã cansado. Aí vai ter que sair no domingo à tarde para chegar na segunda-feira de manhã. Não, essa distância na sede impediu com que o acampamento fosse realizado. Talvez tenha sido a maior razão do bloqueio. Também o local é chuvoso. Desmotiva qualquer um para acampar. E uma quantidade enorme de mosquitos. Veja bem, quanto assunto a gente descobre quando se reúne a equipe correta para fazer-se o levantamento, para fazer-se o diagnóstico. Cada problema desse deve ser resolvido. Não estou falando em vamos reunir para debater esse problema. Não, não é isso. Vamos resolver esse problema. Esse problema tem que ter solução, cada um deles. Não é só a falta de acampamento. A falta de acampamento, a falha do acampamento, foi consequência de muitos problemas sérios que o grupo está resolvendo. Ainda bem que esse grupo é fictício. Vejam quantos problemas sérios que nós levantamos e ainda bem que foram levantados e não vamos fugir deles, porque senão não vai ser sem acampamento que a gente vai ficar. Vamos ficar sem grupo. Então, cada tarefa dessa tem que ser resolvida. Só que esse problema, vejam bem, o espinha de peixe resolve a questão qualitativamente. Vamos à nossa última ferramenta. Uma ferramenta que nos dá indicações quantitativas. O diagrama de Pareto. Ele é baseado no princípio de Pareto. O engenheiro Vilfredo Pareto dizia que 80% das consequências vêm de 20% das causas. Na verdade, esses números não são tão fixos, em torno de 80%, em torno de 20%. Então, o que a gente faz? Monta-se uma tabela com a lista de problemas e o número de ocorrências, calcula-se o percentual delas e põe-se em ordem decrescente. Soma-se os percentuais até os 80%,
que são os principais problemas, os demais serão os outros. E esse é o grande Vilfredo Pareto, engenheiro italiano, que bolou esse sistema, esse método muito interessante. Eu utilizei muito esse método na minha vida profissional. Vamos a um problema fictício também. Um grupo escoteiro descobriu que havia uma evasão muito grande. Então, eles pegaram a evasão dos últimos 3 anos para poder estudar as suas principais causas. Isso é essa tabela. Houve 160 pessoas que saíram do grupo escoteiro nos 3 últimos anos. Então, olha só. No nosso caso, nesse grupo escoteiro aqui, o número de ocorrências, tá certo? Para cada evasão, mostrou a ordem dos trabalhos, a ordem das causas, de forma decrescente. Trabalho dos pais, 56 ocorrências, 45 de escolaridade, 19 problemas sociais, 10 por desinteresse, 9 por namoro, 7 por doença, 7 por acidentes domésticos, 6 por igreja e 1 foi preso. Graças a Deus eu nunca tive esse último problema na minha vida escoteira. Então, veja esses números. Eu peguei os 56, dividi por 160, multipliquei por 100 e consegui esse número, 35,0%. Coloquei uma casa decimal só. Escolaridade. Peguei 45, dividi por 160, o total, 28,1%. E assim por diante. Namoro, 9, deu 5,6%. 9 dividido por 160, multiplicado por 100. Igreja, 6, 3,8%. Tá certo? É 6 dividido por 160, multiplicado por 100. Uma planilha eletrônica, isso é muito fácil de se fazer. Repara, vocês vão reparar uma coisa, às vezes a soma desses percentuais pode dar um número esquisito, como 99,9% ou 100,1%. Quando a gente coloca uma casa decimal, a gente pode ver que a casa decimal da soma pode não ser 0, pode ser 1 ou pode ser 9, para dar 99,9 ou 100,1. Não tem problema. Se vocês colocassem 2 casas decimais, a última casa decimal pode ser 1 ou 9 também. Pode ser 99,99 ou 100,01. Mas, se vocês usarem matematicamente com toda precisão, vocês vão chegar ao 100%. Esse é problema apenas de visão de cálculo. Não quer dizer nada mais do que isso. Na última coluna, essa letra sigma, sigma por cento, significa a soma dos percentuais. Sigma é símbolo de soma. Então, 35% continua 35%. Somando com 28,1% dá 63,1%. Somando com 11,9% dá 75%. Somando com 6,3%, 81,3%. Até chegar ao 0,6%, que deve somar 100%. Na calculadora, pode dar essa mesma diferença, 100,1% ou 99,9%. Não se incomodem com isso, não. Então, o que eu fiz? Eu tracei um gráfico em que coloquei em forma de colunas o número de ocorrências e coloquei numa linha os percentuais acumulados. A soma dos percentuais. Olha como ficou. Trabalho dos pais, 56, escolaridade, 45, problemas sociais, 19. É fácil fazer isso numa tabela eletrônica. Algumas tabelas já traçam, já tem até o diagrama de Pareto interno dentro delas. Essa aqui, o Excel tem essa tabela, esse diagrama, né? Mas pode fazer à mão também. Eu já fazia isso, não existia computador na minha época, quando era mais novo.
Eu fazia na calculadora, num papelzinho quadriculado, tá? E fazia tudo isso. Olha, essa linha verde é o percentual acumulado. E a linha e os retângulos azuis é a quantidade de ocorrências. A quantidade de ocorrências. Na linha esquerda, coloquei os números absolutos. Na linha direita, o percentual acumulado. Então, essa linha verde aqui, ela vai chegando até o 100% e ali ela para. Então, o que a gente faz depois? Eu peguei, a partir dos 80% que estão ali à direita, e traço uma linha até alcançar a linha verde. Essa é a linha dos 80%. E a partir desse ponto de encontro, eu traço uma linha vertical para saber aonde que vai bater. Bateu no quesito desinteresse. Então, está mole, está fácil para a gente ver. Quais são os principais problemas que temos agora? São os problemas que a gente tem que se concentrar para resolver nesse momento. Trabalho dos pais, escolaridade, problemas sociais e desinteresse. Esses são os 4 problemas que devem ter prioridade de serem resolvidos. Os demais problemas não quer dizer que a gente vai deixar de lado. A prioridade vai ser menor. Mais tarde, quando a gente fizer uma nova avaliação, quem sabe que desinteresse se torna o maior problema, se possível até com um número menor, tá certo? Ou quem sabe que desinteresse desapareça também, uma vez que a gente resolva os 4 primeiros problemas. Então, veja só, coloquei em letra mais grossa, letra maior, os principais problemas que nos atingem, que vão até 81,3%. 81,3% dos problemas estão em trabalho dos pais, escolaridade, problemas sociais e desinteresse. Os demais, tá certo? Menos que 20% estão namoro, doença, acidentes domésticos, igreja, prisão. Então essas são as causas principais que nós vamos resolver. E esses são os outros. Vejam bem, todos os casos aqui apresentados foram fictícios. E, por questão de ética, as figuras aqui mostradas eu extraí da internet. Espero que todos os senhores tenham gostado da explanação e possam fazer um bom diagnóstico de grupo. Nós teremos um vídeo complementar para prosseguir o nosso trabalho de planejamento integrado de uma unidade escoteira local. Sempre alerta para servir e muito obrigado pela atenção.